Vamos lá então, sou o Dr. Lee, eu sou médico e hoje eu quero falar para você como é que você vai conseguir vencer em absolutamente qualquer prova sendo um estudante burro, como eu, né? E como tantos outros estudantes que na verdade eles não são aqueles estudantes fora da curva que aprendem numa velocidade assustadora, não são aqueles estudantes que fazem aquelas conexões geniais no meio da aula, que têm ideias de pesquisa, que são fora da casinha, que inventam coisas, não. Eu quero falar com as pessoas que são pessoas normais, que têm dificuldades normais, ou melhor, às vezes têm mais dificuldade que os outros, eu acho que eu me encaixo nessa categoria, sinceramente, mas que são determinadas, que são obcecadas pelo sucesso, são obcecadas com fazer dar certo, E é por isso que elas acabam conseguindo atingir seus objetivos. Agora, antes de começar, eu quero desfazer essa ideia pretensiosa de que você vai ser esse estudante perfeito, genial, que vai criar. Eu não tenho essa pretensão, e eu não acho que você deveria ter essa pretensão. Primeiro porque ela cria uma expectativa distorcida da realidade que muito facilmente pode te levar à frustração, Esse tipo de insight genial, que faz você se tornar uma pessoa muito excepcional em um campo, é geralmente espontâneo. Então, buscar ele ativamente, da mesma maneira que é você tentar correr atrás de um gato e tentar colocar ele no seu colo, quer dizer, você nunca vai conseguir, porque quanto mais você corre atrás, mais ela foge de você, você tem que esperar que ela venha até você, quase sempre resulta, essa estratégia quase sempre resulta em falha. Então, ao invés de fazer isso, eu quero dar um caminho para a pessoa que ela é esforçada, para a pessoa que, na verdade, está querendo correr atrás, fazer acontecer, porque compõe a maioria das pessoas. E aliás, o próprio Richard Feynman, eu cito ele aqui à torta e direito no canal, mas é porque eu gosto das falas dele, quando ele diz respeito de estudo, de educação, ele diz que você pode ser uma pessoa normal, que ele era uma pessoa normal que só ficou extremamente interessado em física. Isso prova para nós, ou pelo menos dá boas evidências para nós pensarmos que para você chegar num nível de um cara desse, basta você fazer o que ele diz que ele fez, que foi se interessar. E talvez esse seja já o primeiro passo para você conseguir criar um arsenal de armas que vai te levar mais adiante, um arsenal de armas que vai começar a criar o seu sucesso. Você tem que estar verdadeiramente interessado. O estudante que se destaca, o profissional que se destaca, ele está verdadeiramente interessado naquilo que ele está fazendo, que ele está estudando, E aí, por si só, já é um desafio foda, Porque parece que no Brasil, no resto do mundo eu não sei dizer, mas eu acho que no Brasil parece que a escola faz uma força, a faculdade faz uma força para tornar aquilo que você está estudando desinteressante, porque você está cumprindo tabela. Mas uma pessoa que realmente vai bem e que realmente tem grande sucesso naquilo que ela faz, com esforço, não por genialidade, é uma pessoa que está genuinamente interessada. A próxima pergunta óbvia que você vai me fazer é: como é que eu me torno uma pessoa interessada? Então, existem duas maneiras. Eu acho que a maneira estratégica de fazer isso é a que funciona melhor, mas existe a maneira espontânea, filosófica, criativa de você fazer isso. Vou abordar as duas. A maneira espontânea criativa, é a maneira talvez mais científica, mais correta de você fazer isso, que é você realmente lendo e se fazendo perguntas sobre aquilo que você está estudando, Você realmente buscando entender de maneira científica e intelectual aquilo que você está estudando. Vou trazer uma ideia da minha área de trabalho, que é a medicina. Quer dizer, a medicina por si só, para a maioria das pessoas, é interessante porque, afinal de contas, você meio que está aprendendo como é que o seu corpo trabalha, Mas vamos pegar, por exemplo, uma área específica da medicina, que é a anatomia, que para mim me interessa muito, Porque eu gosto de cirurgia, eu quero ser cirurgião. Como que eu posso realmente me interessar por anatomia? Quando eu paro para pensar em todas as coisas da cirurgia, que é a área que me interessa, não só é interessante saber anatomia por causa do trabalho, mas se eu começo a ler sobre anatomia e eu começo a despertar certa curiosidade do porquê tal órgão funciona desse jeito, por que mudar tal inervação funciona de tal jeito, por que algumas cirurgias foram acontecendo de tal maneira, foram desenvolvidas, como é que funcionam as novas técnicas, essa parte do desconhecimento, de buscar a fronteira de até onde eu sei, até onde eu não sei, é provavelmente aquilo que vai despertar a minha curiosidade sobre anatomia especificamente, porque afinal de contas é a fronteira do conhecimento, Quer dizer, eu não preciso querer ser o top max foda da minha área, mas eu querer saber o que há de melhor naquilo que me interessa, para que eu possa ser o melhor naquilo, é uma maneira de você começar a despertar a minha curiosidade. Então, se eu quero ser bom na minha área, e eu começo a ler sobre o que há de melhor na minha área, sobre o que há de mais novo, sobre o que há de limite na minha área, eu naturalmente posso começar a estimular a minha curiosidade, porque eu também quero ser bom.
Esse é o desejo, é o pressuposto fundamental dessa abordagem mais psicológica, mais filosófica, mais criativa de como você desenvolve conhecimento e de como você desenvolve interesse, como você desenvolve criatividade para se destacar na sua área, né? A segunda abordagem, que é a abordagem de você ser mais pragmático, né? Você criar interesse na sua área, é você transformar aquilo num jogo. Não precisa ser um jogo online, mas você transformar num jogo no sentido de uma pequena competição, né? E se você é uma pessoa muito competitiva, como eu e como provavelmente pessoas que estão envolvidas em carreiras de alto desempenho, você tem isso quase como parte da sua personalidade. Eu gosto muito de competir. Tá em mim, eu não sei porquê, mas é como eu sou. É o modo com que eu fui feito, tá? Eu fui feito assim, né? Os fios da minha cabeça são conectados desse jeito e tudo aquilo que é competição me interessa muito, eu gosto. Eu sou uma pessoa muito competitiva. E eu crio uma pequena competição comigo mesmo, então. Quer dizer, como que eu posso continuar vencendo o grande jogo do conhecimento nas provas, né? Me tornando mais interessado. Eu preciso saber mais para vencer o jogo. Qual é o jogo? Bom, dentro do ambiente acadêmico, o jogo se chama prova, né? E aí, quando o jogo se chama prova, e eu sei as regras da prova, eu sei o que pode, o que não pode, eu sei como é que funciona o jogo, porque ele tem um tempo de duração específico, ele tem regras específicas, por exemplo, eu não posso consultar, eu tenho que decorar tudo, né? Cada tipo de prova tem uma regra específica, então tem a prova oral, que eu não posso, obviamente, né, consultar nada, mas eu tenho que falar de um certo jeito, tenho que explicar de um certo jeito. Tem a prova escrita, que é múltipla escolha, que também é diferente da prova escrita dissertativa. São jogos diferentes que você aprende a jogar dentro daquele campo e você aprende a gostar daquela coisa de prova. Tanto é verdade isso que existe um fenômeno curioso que é a pessoa que passa muito tempo estudando, muito por força desses processos seletivos, né, de estar na medicina, de às vezes estar no direito, estar concorrendo para concurso público, aquilo vira tão parte da vida dela, vira tão parte daquilo que ela faz e fez por muitos anos, que ela tem um interesse genuíno, né, e ela aprende a ser assim. E ela tanto aprende a ser assim que ela trabalha assim. Muitas vezes essas pessoas vão trabalhar dentro do campo da educação porque ela se interessa tanto por aquele assunto, por aquele ambiente de prova, tem aquela pressão periódica que ela vai trabalhar ensinando os outros a vencer também naquele jogo. Esse é um outro segundo jeito de você começar a se interessar e que você não precisa ser genial, né? E agora para amarrar as duas coisas, né? Você não precisa ser genial para você vencer nesses dois jogos, porque é uma questão de esforço, é uma questão de consistência, é uma questão de você estar ali, né, e dar as caras todo dia, né, como se diz em inglês, show up, né? Por quê? Porque o conhecimento, né, e a experiência nesse jogo que você está jogando não se constrói da noite para o dia, muito menos é um dom herdado muitas vezes, né, como é o QI, como é, enfim, a alta capacidade intelectiva, né? Esse tipo de desempenho ele é construído no dia a dia. Você estuda muito, você faz muitas provas, né? Você está todos os dias lendo aquela merda daquele livro, você está todos os dias assistindo aula de novo, mesmo sendo cansativo. Por quê? Porque existe algo em você, existe essa curiosidade, né? Que queima dentro de você de querer saber mais, de querer estar na frente, de querer ser a ponta de lança desse movimento em direção ao seu próprio futuro. A parte difícil disso, desculpa, né, é que eu fico muito exaltado porque é um assunto que realmente toca assim no meu fundo, mas assim, eu fico pensando que a parte difícil, né, é você realmente querer, e é você acreditar que você pode, e é você também ter claro para você qual que é essa meta, né? Inclusive, um dos exercícios que eu proponho no clube, que é a nossa comunidade, onde a gente fala de produtividade, onde a gente discute estratégias para que você possa executar, parar de procrastinar, definir as suas metas, é justamente, né, um exercício para você traçar suas metas. Porque existem pessoas que têm todo o potencial, existem pessoas que são muito esforçadas, existem pessoas que têm tudo que elas poderiam ter para dar certo, mas falta direção. Né? E o problema de faltar direção é que se você é um carro, né, com grande potência, com um motor muito poderoso, mas você está só acelerando para a direção errada, você está fudido, porque você está indo, obviamente, para a direção errada, que não é a direção que você gostaria de estar indo. Se você não tem uma direção que você gostaria de estar indo, pelo menos você deveria saber uma direção para onde você não gostaria de estar indo, porque geralmente é uma direção que está cheia de coisas ruins. E essa parte por si só é a parte difícil. Né? Por trás de tudo isso, olha como a gente fez uma grande digressão, né? Que você precisa se interessar, como que você se interessa, você joga um jogo, né? Ou você
tenta da maneira pragmática ou você tenta da maneira criativa filosófica, só que a base de tudo isso é você querer, né? Você se interessar e você acreditar que você pode. Como que você faz isso? Você precisa primeiro ter um objetivo. Muitas pessoas simplesmente não têm um objetivo, claro. Isso é triste. Muitas pessoas não sabem para onde querem ir, porque elas têm medo de dizer para onde elas querem ir, né? Às vezes a autoestima da pessoa ela foi batida por tantos anos, né, que para ela é quase que automático procrastinar, é quase que automático ir buscar uma outra meta que não é a meta que ela queria, né? Ir para uma direção diferente, justamente porque ela não conseguia acreditar ou nunca foi treinada para acreditar que aquilo que ela gostaria de fazer, a direção que ela gostaria de seguir era uma direção boa, era uma direção que ela podia, era uma direção que ela merecia. Quantas pessoas, né, já foram desmotivadas em casa? Eu mesmo já contei aqui, né, no canal, o quanto me machucou uma vez, que meu pai, assim, que sempre foi meu grande companheiro, né, meu grande incentivador, uma vez mesmo ele falou assim que achava que eu não servia para engenharia, que eu não era da medicina, e aquilo me doeu tanto, sabe? E por outro lado, assim, me acendeu uma raiva tão grande que eu fiquei só querendo, por um bom tempo, assim, eu queria só passar só para poder esfregar na cara dele, né, que eu era bom, né? Então, se ele estiver assistindo isso, pai, me desculpa, né, mas é verdade, né? Porque eu já não acreditava em mim mesmo, né? Então, foi um desafio. Por trás de todos esses jogos, todas essas estratégias que você pode implementar, sendo um estudante meia-boca, como eu era, e como eu acho que sou, sinceramente, né, existe essa questão fundamental de você acreditar que você é capaz, acreditar que você pode, e ter uma meta bem definida. Uma vez que eu tive essa meta bem definida, que era, pô, eu vou passar então, porque aí eu vou provar pra ele que eu sou capaz. Né? Ficou fácil. Sabe, ficou fácil, porque aí era só entrar na engrenagem do jogo. Claro, né, que existiram outros fatores, existiu o fator de ter o próprio suporte material para isso, né, e a isso eu agradeço a ele, porque apesar dele acreditar que não era para mim, ele também não me negou apoio quando foi necessário, sabe? Mas também eu estava num contexto que me facilitou as coisas, eu já tinha uma base boa, pelo menos para outras habilidades necessárias para poder estudar e se dar bem, né? Eu tinha uma base boa de escrita, por exemplo. Então tudo isso confluiu assim para o sucesso, né? Mas eu quero dizer que por trás de tudo isso, por trás desse contexto todo, você precisa ter essa fé de que você consegue, que você pode, que você tem capacidade, né? Se você não tem nem isso, aí todos os outros passos ficam muito mais difíceis, né? Então, para você se dar bem como estudante medíocre, você tem que estar completamente obcecado por aquilo que você faz. E você tem que acreditar naquilo que você faz. Você tem que pensar naquilo dia e noite. Você vai dormir, você vai namorar, você vai comer, você vai cagar pensando nisso, entendeu? Ah, mas isso é papo de coach. Que se foda, meu. Funciona, entendeu? Não só funciona, como é verdade. É verdade dura, assim. E é uma verdade que é caricata quase. Né? Chega a ser engraçado, mas todo mundo que chegou lá consegue te dizer que é verdade. Te diz tranquilamente e rindo que é verdade, que é exatamente assim que acontece. Eu duvido você encontrar uma pessoa, salvo raríssimas exceções e os mentirosos, né? Eu duvido você encontrar uma pessoa que diz que não é verdade, que não é assim, né? De novo, tem as exceções, tem as pessoas que são extremamente inteligentes, que aprendem rápido e sinceramente não passam por tudo isso, mas a maioria das pessoas passa por isso. Porque a maioria das pessoas é só esforçada. E a lição que eu quero que fique desse vídeo é que a maioria das pessoas é igual a você. Eu sou igual a você. Sabe, talvez eu tenha um background diferente, eu sou a exceção nesse sentido, né? Eu sou a minha pequena minoria, né? Já que agora tá na moda falar disso, né? Eu sou a minha pequena minoria porque eu tenho um background diferente. E com 30 anos eu já tinha feito muito mais coisas do que a maioria das pessoas faria. Mas simplesmente porque eu perdi muito tempo fazendo muita coisa. Então eu tô num ponto em que eu tenho habilidades diferentes de uma pessoa que tem 30 anos, que se focou. Mas uma pessoa que se focou 30 anos só em medicina, por exemplo, ela tem muito mais profundidade naquilo que eu estou fazendo, né? E nós dois somos pessoas normais. Nós só gastamos tempo nos dedicando em coisas diferentes. E isso nos faz pessoas diferentes, com habilidades diferentes, e isso tá tudo bem, né? Não te faz melhor ou pior, né? Na hora da prova, o que vence é você conseguir pegar todo esse esforço que ou você focou de um lado só, ou você, né, distribuiu de maneira um pouco mais difusa, como eu fiz, né, mas de você conseguir canalizar e criar esse interesse pelo assunto, criar essa vontade de aprender, essa vontade de se destacar, é isso que conta no final
no final do jogo. É isso que vai te levar adiante, que vai te fazer passar na frente do seu concorrente, né? Não são técnicas milaborantes de estudo, isso são complementos, né? Funcionam, mas serve para fazer aquele ajuste fino, sabe? O grosso mesmo, né? A essência da coisa, o cerne é você ter esse espírito obcecado por querer aprender, ser bom e estar na frente dos outros. É um pouco duro, né? É um pouco exagerado e, de novo, é um pouco caricato, mas é assim. Espero que esse vídeo seja útil para você. Se você gostou, se você tem interesse em conhecer o nosso clube, que é a nossa comunidade de produtividade, clica aqui embaixo. A gente está trabalhando agora em criar uma versão maior, né, mais expandida, sempre com mais recursos para você, né, conhecer e conseguir desbloquear todo o potencial que você tem escondido aí dentro de você, tá? A gente se vê na próxima, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau.